Eu acho que a gente pode comentar sobre o símbolo, né, que a gente estava comentando antes. Isso, é verdade. Se a gente colocar essa imagem com essas cores, as pessoas já vão saber identificar. É muito sobre essa questão da divulgação, da questão dos nichos, né, que você chegou a comentar sobre o Isso. assunto. E vai tanto do nicho de grupos sociais, dentro de escola, dentro de igreja, dentro do parlamento, né, que a gente também tem visto vereadores aqui da CMM falando bastante sobre o assunto. Isso. E isso ajuda a difundir. A gente também entra na questão do uso da tecnologia para auxiliar nesse processo que a gente comentou lá atrás sobre a localização, para evitar o transtorno. Como é que a telemedicina ela pode auxiliar nesse quesito? Isso, nós vemos o quanto, por exemplo, muitas famílias precisam fazer algum agendamento no CRAS, né? Nos centros de referência. Ainda hoje tem algumas questões que essas famílias elas não vão conseguir agendar muitas vezes só pelo um site, pelo um aplicativo, às vezes tem que ir lá. E a gente vê o quanto tem um certo atraso, né? Porque se hoje nós estamos nessa era da comunicação digital, por que não usar tudo isso a favor? Né? E justamente isso, vamos usar a telemedicina a favor, porque imaginando essa questão da localização, tem famílias que têm muita dificuldade de locomover, tem famílias que às vezes a criança fica com a babá, fica com a avó, né? Porque os pais precisam fazer alguma outra coisa, e aí como que eles vão? Às vezes esse idoso não vai conseguir, às vezes essa criança ela só mora com uma pessoa idosa, às vezes tem uma dificuldade de se locomover de fato. Né? E tem toda uma questão que às vezes também a pessoa vai ter dificuldade, não consegue ir para muito longe, né? Uma criança que é um adolescente nível 3 de suporte, precisa de uma força maior, às vezes só uma pessoa não vai conseguir conduzir aquela pessoa, vai precisar de mais de uma pessoa, então tem toda uma questão, né? Como que eu vou chegar? Então, vamos usar a telemedicina a favor, porque a questão da avaliação é algo que pode estar sendo feito online, né, está sendo feito através da telemedicina. Então, é importante utilizar esses recursos, porque hoje, por exemplo, principalmente depois ali da pandemia, nós vimos o quanto nós conseguimos fazer isso de uma forma substancial, né, com qualidade, porque antes o medo era esse, ninguém queria fazer muitas coisas online porque não tem qualidade, mas hoje já conseguimos provar que sim, temos qualidade em atendimentos, em avaliações online, então por que não usar, se isso vai beneficiar a todos, né? Por que não às vezes avaliar, por exemplo, em consultório, né? A questão é multiprofissional mesmo dos terapeutas, né? Psicólogos, fonos, os neurologistas, terapeutas ocupacionais, neuropsicopedagogos. Na nossa prática, muitas vezes a gente pede, mãezinha, paizinho, envia um vídeo dele, mostra-lhe um pouco do dia a dia. E por que também não usar isso, né, a favor? Porque muitas vezes, até comentamos agora há pouco sobre a questão de você pegar um laudo e ele ser extremamente técnico, né? E aí vem até depois um outro questionamento sobre os profissionais que vão estar atuando nisso. Sim. Então, dependendo do profissional, da experiência dele, dependendo do quanto esse profissional está habilitado de fato, às vezes ele não vai entender alguns termos técnicos. As famílias, então, às vezes também não entendem, né? Sim. Então, temos que ter esse cuidado. Eu vou avaliar documentos, mas também é legal utilizar de vídeos para avaliar essa criança, porque tem coisas que a gente não vai conseguir expressar também só ali dentro dos termos técnicos que de fato são importantes, né? As abordagens do que está dentro, né, do livro de classificação das doenças ali dentro do CID, dentro do DSM, de fato são necessários, obviamente, mas esse olhar mais holístico, esse olhar mais da subjetividade, que é o que a portaria está dizendo que vai trazer para essas famílias, para essas pessoas, a questão de ver um vídeo, a questão de atuar ali assistindo aquela criança através da telemedicina, verificar também a questão social, porque se eu vou estar avaliando a questão social, eu preciso entender como que é o ambiente que essa criança vive, entender qual o espaço que essa criança tem para se desenvolver, porque muitas vezes aquela família ela não vai ter um espaço adequado, né, para aquela criança, então através da telemedicina você vai estar entrando dentro do lar daquela família, né, então vai estar se mostrando de fato o quanto o Estado, o quanto as políticas públicas estão interessadas em entender aquelas pessoas. É exatamente isso. E não é tornar obrigatório somente atendimentos virtuais, porque a gente sabe que tem pessoas que têm dificuldade nesse acesso à tecnologia. Isso. É tornar opcional, né? Tem a opção da pessoa ir lá presencialmente, fazer a consulta, o agendamento presencialmente, mas também tem a opção virtual,
para que tenha essa mais conforto, né, na hora de fazer essa Isso. reavaliação. E aí que entra também o papel do profissional da saúde mental nesse quesito, enquanto neuropsicóloga, né? De que maneira você enxerga o Isso. papel do profissional nesse processo, né, de novidade da questão da portaria e tudo mais? Isso, né? O que a portaria fala, que o profissional ele precisa ter continuamente atualizações, né? Então esse profissional ele precisa estar atualizado continuamente para conseguir abranger, porque assim, o campo da neurodivergência, do autismo, cada vez mais nós temos novos estudos a respeito, né? Então é necessário que esse profissional ele de fato tenha know-how para estar trabalhando ali com aquela família, para estar fazendo essas avaliações. E eu vejo que isso é uma coisa que também, enquanto sociedade e como família, nós precisamos cobrar, né? Em consultório nós vemos muito isso, cobranças, né, das famílias para que tenham profissionais que de fato tenham um currículo amplo e que consiga ali estar atendendo às necessidades de avaliação de verdade, né? Porque muitas vezes o que acontece? Colocam-se profissionais que não são capacitados para isso. E aí nós temos as duas partes, né? Que o Estado precisa capacitar esses profissionais e que as famílias também precisam entender se aquele profissional é capacitado ou não para aquilo. Porque imagina que uma pessoa teve ali a concessão negada. Então ela precisa entender, ok, foi negado por quê? Eu recentemente estava vendo uma outra realidade, né? Eu faço um curso, uma residência em outro estado, lá no Rio de Janeiro, que o público de lá está passando muito, que é assim, a questão de localização. Moro em uma zona e estão me jogando para outra que é muito difícil de eu chegar. E principalmente essa questão de compreender como que está essa família, quem que está me avaliando, né? Então, muita gente teve ali o acesso negado, né? Teve esse direito negado, e aí quando a família foi perguntar, mas por que foi negado agora? O profissional não sabia dizer. Ou simplesmente se negou. Não, né? E assim, é uma coisa que não, vou bater meu pé, eu só saio daqui quando você me falar documentalmente por que foi negado. Afinal de contas, tudo eles não pedem documentado? Exatamente. Então a gente também precisa desse respaldo, Sim. né? Então, por exemplo, se você tem um vizinho que vai fazer ali a reavaliação, se você tem um parente, se é você que vai fazer a reavaliação, esteja atento a isso, porque é um dever, né? Por exemplo, em terapia, o paciente fez ali a sessão, então é um dever, enquanto profissional, eu dar a devolutiva para aquela família. E é um dever da família receber, mas tem pessoas que não sabem desse direito, né? Sim. Assim, ok, foi negado, mas eu quero entender por quê. Não é só o profissional olhar e achar que está acima de tudo, dizer foi negado e pronto, não preciso justificar. Precisa justificar, né? Inclusive que a família peça essa justificação mais substancial ali escrita, né? Isso é bem importante.